O assunto agora é o Campeonato Brasileiro. São Paulo recebe o Botafogo daqui a pouquinho, 9 horas, em jogo que, dependendo de uma combinação de resultados, pode levar o tricolor à liderança da competição. O nosso contato é com o repórter Alexandre Silvestre, que está lá no Morumbi, acompanhando a expectativa para mais um jogo do tricolor. Boa noite, Silvestre. Fala, Michele, um beijo para você, uma boa tarde para todo mundo, boa noite para quem preferir. Eu falo dos subterrâneos do estádio Cícero Pompeu de Toledo, aqui a zona mista. Por esse corredor passarão, por volta das 7h30, os jogadores de São Paulo e de Botafogo. O jogo começa às 9h, o vestiário fica ali, em cima da porta do vestiário, a tradicional e clássica frase são paulina, onde a moeda cai em pé. E para esse lado de cá, quero mostrar para vocês um pouquinho desse bastidor, que é muito legal. O corredor de acesso da imprensa para a zona mista e também para a sala de coletiva, onde falam normalmente os treinadores. E aqui nessa parede, depois da reforma do Morumbi, tem toda essa história de vitórias do São Paulo, glórias do passado. Olha aqui, Gazeta Esportiva, retratada em várias figuras, Gazeta Esportiva dos anos 70, São Paulo campeão paulista, aqui em cima, esse jogo eu quase morri do coração, a final do Brasileiro de 86, que foi disputado em 87 no Brinco, Careca fez gol na prorrogação, depois São Paulo foi campeão nos pênaltis, aqui o Serginho Chulapa, o goleador proibido, grande marca também histórica do São Paulo, Taça das Bolinhas, também retratando 1986, 87, São Paulo campeão, e aqui mais uma da Gazeta Esportiva, gol histórico de Peixinho, quando o São Paulo inaugurou o estádio no Morumbi nos anos 60, ainda sem o fechamento dos anéis superiores, né? Você vê o anel aqui embaixo, a parte de cima ainda não estava pronta, que foi apenas entregue em 1970. E por que eu estou nostálgico dessa forma? Porque eu não aguento mais perder. Tô brincando, gente, é que o São Paulo hoje, depois de 3 anos, pode liderar novamente o Campeonato Brasileiro. A última vez que o São Paulo ficou em primeiro lugar foi na 7ª rodada, se não me engano, do Campeonato Brasileiro de 2015, há praticamente 3 anos, em junho de 2015, e isso pode acontecer hoje, caso o São Paulo, brincadeiras à parte, vença o Botafogo. O São Paulo precisa da vitória sobre a Estrela Solitária aqui no Morumbi, e torcer por uma combinação de resultados que hoje é bem provável que aconteça. O Fluminense encara às 9h45 o Grêmio em Grêmio, como gosta de falar o Flávio Prado, quer dizer, parada dura para o Fluminense. O Fluminense não pode vencer, o Fluminense é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro, que está em terceiro lugar, o São Paulo é o quarto, o Atlético Mineiro encara às 7h30 da noite a equipe do Sport na Ilha do Retiro. O Atlético Mineiro que vem abalado por um possível desmanche, o Sport venceu o Palmeiras fora de casa na última rodada, ou seja, a chance do Atlético e do Fluminense não ganharem e do São Paulo fazendo o dever de casa vencer, é uma combinação que colocaria o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro por hora, ou seja, dormiria líder, porque amanhã o primeiro colocado, o Flamengo, joga em casa no Maracanã contra o Bahia. O técnico Aguirre, como de costume, fechou os treinamentos táticos nas últimas horas, a escalação é um mistério, tem gente suspensa, jogador retornando. O Adriano Dolfi, o nosso querido Jordi, esteve no CT do São Paulo ontem e tenta desvendar os mistérios desse tricolor que não tem equipe definida ainda para o jogo dessa noite. Como de costume, na véspera de jogos, imagens liberadas apenas durante o aquecimento. O técnico Diego Aguirre tem problemas para montar o São Paulo e prefere a privacidade. Sem Hudson e Éder Militão suspensos, Petros e Regis devem ser os prováveis substitutos. Na zaga, Arboleda e Bruno Alves estão pendurados com 2 cartões amarelos. Chance para Anderson Martins voltar ao time titular, caso o treinador decida pelo rodízio de jogadores. As coisas acontecem naturalmente, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar forte, se dedicar, porque não adianta a gente querer atropelar as etapas, né? Tenho certeza que o grupo tá bem forte, estamos caminhando no caminho certo e com certeza nós iremos colher os frutos. Invicto e no G4 do Campeonato Brasileiro, os jogadores e a comissão técnica já fazem planos mais otimistas, inclusive pensando no título. O que a gente tem sempre discutido nas nossas conversas internamente é estar ali, né, perto do bolo ali nas primeiras colocações
para quando chegar a fase decisiva mesmo, né, que é os últimos 10 jogos que a gente pensa, a gente está ali brigando, né, ponto a ponto. E o zagueiro Anderson Martins revela que este sonho só está sendo possível graças ao elenco ter mudado a postura, logo que Diego Aguirre assumiu a equipe, quando o tricolor vivia o auge da sua crise. Essa mudança de pensamento, mudança de atitude foi o que fez toda a diferença e a gente tem procurado se impor dentro dos jogos, né? E mostrar a dedicação ou até mesmo a confiança, né? Que precisava voltar para que as coisas voltassem a acontecer. Então, futebol é muito disso, confiança, e eu acho que o grupo tá confiante, tá crescendo, com muito trabalho, muita humildade. A gente está no caminho certo. Bons tempos em que o time era divulgado bem antes, a gente acompanhava o treinamento. Enfim, o São Paulo joga contra o Botafogo. O São Paulo pode ser líder hoje à noite. O Botafogo é o 12º colocado. Se o São Paulo ganhou na rodada passada fora de casa do América no Horto por 3-1, o Botafogo empatou no Engenhão por 1-1 com o Vitória. E eu retorno daqui a pouquinho para tentar conversar com a torcida, que vai chegar em bom número hoje para esse jogo, Michele. Valeu, Alexandre Silvestre, muito obrigada. O Silvestre hoje está ansioso, né? Tá feliz aí com esse jogo. Boa noite, Celso Cardoso, boa noite, Flávio. De novo? De novo, porque é audiência rotativa, né? Tem gente que tá chegando agora. É verdade. Você também, né? Já falei do seu, tá tudo certo. Gente, vou tentar tirar o sapato do Celso Cardoso para mostrar aqui que não tem cadarço, uma coisa muito estranha. Vocês dão um take nesse tênis dele, é bizarro, Silvio. Nossa Senhora. É lindo. Bom, sobre o São Paulo, é compreensível a empolgação. Né? Um time que quase caiu no ano passado, que nos últimos anos tem feito campanhas ruins, especialmente no Campeonato Brasileiro, de repente, depois de 3 anos, pode assumir a liderança do campeonato pela primeira vez. Claro, é só um significado, digamos, de importância simbólica. Né? O ideal é assumir a liderança e não sair mais até o final do campeonato. Mas não deixa de ser um feito para ser comemorado, diante das baixas expectativas em relação a esse time, Flávio. Então, o Aguirre, ele foi aos poucos colocando o jeito dele de trabalhar, que é um jeito de jogar com a bola muito retida aqui atrás. Ele às vezes ataca, faz uma marcação mais ofensiva, mas logo que faz gol, ele fecha e contra-ataca. E tem funcionado, está andando, o time foi ganhando moral, começou primeiro só não perder, agora começa a ganhar alguns jogos, tem uma tabela boa, uma tabela interessante, conseguiu uma vitória expressiva no domingo contra o América lá em Minas, que embora se diga, você olha na tabela, bom, ganhar do América é tranquilo, mas quando você olha o que o América fez até então, o América tinha 100% de aproveitamento lá em Minas, e aí o São Paulo foi lá e ganhou do América, né? Ele empatou com o Palmeiras outro dia aqui em São Paulo, está longe de ser um time fraco o América, mas há que se esperar, há que você ter calma. Entendo, sim, como você falou, o entusiasmo do torcedor, porque o time, ninguém esperava nada e ele está chegando, pode ser líder e tal. Mas é muito cedo para a gente... Claro. Até porque, se começar a crescer muito, a diretoria começa a fazer leilão, vender jogador, aquela coisa toda. Já não sabe o que vai acontecer com o Diego Aguirre depois da Copa. Ele tem opção de ir para dirigir a seleção do Uruguai. Então é legal. São Paulino curta porque é um momento legal. Quanto tempo vai durar, a gente não sabe. A gente volta a falar com o repórter Alexandre Silvestre, que segue no Morumbi, ansioso, acompanhando aí a movimentação para o jogo de daqui a pouquinho, às 9 horas, entre São Paulo e Botafogo. Mais uma vez é com você, Silvestre. Agora do lado de fora, Michele, está faltando comprador para os ambulantes que vendem camisa aqui na porta do Morumbi. O público deve ser bom, como eu disse na entrada anterior, mas certamente essa crise, greve, que assola o nosso país, interfere e influencia na movimentação da torcida que vem para o estádio. O transporte ainda não está totalmente restabelecido, combustível e impostos voltando paulatinamente, mas muita gente que viria não vem, até porque a torcida do São Paulo está animada com essa possibilidade de figurar na liderança do campeonato momentaneamente, mas diante da crise são paulina dos últimos tempos, ser líder está de bom tamanho. Aqui a barraquinha da Miriam, do Bigode, devidamente autorizada para trabalhar
né, pela prefeitura. Voltaram, hein? Fazia tempo que eu não via vocês, hein? Boa noite, Michele. Aê, bigode. Vem comer o pernilzinho, Michele. Quanto que tá esse pernil aí? Tá R$13, Juliano. 13? Nossa senhora, a inflação! Tudo bem, você faz o seu negócio, mas tá osso, hein? Mas é bom que eu sei. Agora, 13 conto é caro pra caramba. Esses caras gastaram alguns reais com cerveja, comeram já ou não? Comemos. Já, de boa. Há anos que a gente come. Como é que é seu nome, seu Paulinho? Ezequiel. Ô, Ezequiel, você tá empolgado ou eu estou exagerando por essa possibilidade do São Paulo assumir a liderança do campeonato? Cara, eu tô empolgado, confiante, com certeza, no mínimo 4-0 hoje. Ô, louco. Eu falei pra minha esposa, tava sem gasolina, eu falei, vou abastecer o carro, se não abastecer o carro, eu vou de metrô, vou de ônibus, mas amanhã eu não falto no Morumbi. Não falto. Como é que você fez pra vir pra cá? Eu consegui abastecer 6 horas da manhã, consegui abastecer. E aí eu trouxe a galera aqui comigo, tamo aí. São Paulo tá de tanque cheio ou ainda é cedo pra falar isso? Tá sequência invicta no Brasileiro, né? Acho que hoje dá pra embalar mais uma vitória, 2-0 hoje. Empolgado também com essa possibilidade de assumir a liderança? Você já fez as contas, o que precisa, o que não precisa? Com certeza, cara. São Paulo depois do América aí, não é também menosprezando o América, mas pelo que jogou, eu acho sinceramente que vai dar trabalho. Sinceramente. Tabela da frente ali entre os 4 a gente chega, sem dúvida. Beleza, muito obrigado, pessoal. Bom jogo pra vocês. A partida começa às 9 da noite. O movimento aqui do lado de fora, como eu disse, ainda não é muito intenso. Quase 20 mil ingressos vendidos. O setor de arrecadação do São Paulo acredita em 30 mil pessoas. Eu acho muito, pela minha experiência aqui de estádio, eu acho muito 30 mil, mas acima de 20, com certeza, é o São Paulo tentando assumir, pelo menos dormir líder do Campeonato Brasileiro. Para isso tem que ganhar do Botafogo e torcer para o Fluminense e para o Atlético Mineiro não vencerem. E aí amanhã é secar o Flamengo. Um abraço. Abraço, Silvestre. E dá um recado pra tia do pernil. Fala que eu vou sim comer esse sanduíche, que eu amo sanduíche de pernil. Manda um beijo pra ela. Eu comia um lá na padaria 21 de abril, onde eu morava lá no Belenzinho. Ah, meu Deus, como eu amo. Gente, eu amo essas coisas do povão, tá? Beijo, Silvestre. Dá um beijo na tia aí da perua. Tá, vocês vão falar alguma coisa? Não. Depois desse depoimento, eu vou falar o quê? Não, porque você só come sushi e sashimi. É sensacional esse tipo de coisa. Teve um tempo que proibiram a tia do pernil. Eu essas adoro, coisas são bem legais. gente. Só que, de novo, né? Não é nem ser chato, é uma questão de lógica. Tem que ter um match day, né? Tem que trazer público. Sabe, por exemplo, para preparar você que tem criança pequena, espacinho para a criança brincar. Bom, a brinquedoteca. Atrair público, fazer uma coisa, sabe, trazer para um público legal, fazer coisas bacanas, promoções, brincadeiras. Tem um clube pequenininho no interior de Santa Catarina chamado Tubarão. Tubarão, ele faz o match day. Por exemplo, é de uma empresa, claro, é de um empresário. E o estádio cabe só 3 mil pessoas. É a maior média de público de Santa Catarina. Eles vão até aumentar o estádio. Legal. O cara não torce exatamente pro Tubarão, mas é um evento, ele vai fazer uma coisa bacana. Você precisa de lugar para levar sua família, né? Então, aí aqui, primeiro que é um inferno, uma guerra, né? Briga. Segundo, não tem nada, sabe? Faz um match day, faz uma coisa bacana, recebe bem as pessoas. Uma vez eu sugeri, eu não lembro que era o diretor de futebol de São Paulo, eu falei para ele, cara, o São Paulo tem essa postura e tal, recebe as mulheres com uma rosa, um cara tocando um saxofone, usa a imagem que você tem, né? Tipo chique, né? De ser um lugar chique. Pô, legal. O Corinthians com samba, mas uma coisa preparada, um lugar para receber pessoas. Pensado. Fazer um evento. Marketing, ó, Palmeiras, coach. Palmeiras com, sabe, um local de pasta preparado como se fosse uma grande cantina italiana. Sabe, cada um usar a sua origem. Tem um lugar, lá um restaurante. O Santos com os peixes e tal. Fazer coisa, criar, atrair público, não atrair bando, não atrair gente que vai lá para arrumar confusão, para brigar, levar a família, trocar, sabe? Dar uma nova coisa para o nosso futebol. Mas é tudo largado, é tudo de qualquer jeito. É uma pena, é muito triste. Já começa quando começa o campeonato. Isso, né? é tudo largado, assim, é tudo de qualquer jeito. No vácuo de um campeonato paulista, numa ressaca danada, sem qualquer tipo de divulgação, de preparação, de evento, enfim, e ainda com um time que não vai ser o time que vai terminar o campeonato. É isso aí.